Os Dragster Top End Field têm o poder de 12 carros de Fórmula 1, possui o consumo de um avião similar ao Boeing 747 quando está começando a decolar e enfrenta a mesma força G que os astronautas quando vão decolar em um ônibus espacial. Esta quantidade extraordinária de força demanda pneus extremamente especiais, capazes de impulsionar um carro de 0 km por hora a incríveis 515 km por hora, mas o absurdo mesmo é que isso tudo acontece em menos de 4 segundos. Mas como exatamente estes pneus permitem que esses carros alcancem uma aceleração maior do que 4.5 G? E por que eles parecem que ficam enrugados como na foto anterior? E como esses dragster atingem velocidades tão surpreendentes? Fica tranquilo, porque nós vamos explorar tudo isso agora. Nós sabemos o básico da alta velocidade para ela funcionar: muita potência, peso mínimo e uma aderência excelente. Os dragster Top End Field, os mais rápidos no mundo do arranque, levam todos esses componentes e conceitos ao extremo. Os seus motores da marca Chrysler Ram de 8.1 litros recebem modificações radicais. Com isso tudo de cilindrada, eles são extremamente compridos, utilizam combustíveis especiais e velas de ignição tão potentes que poderiam ser tranquilamente empregadas como um equipamento de solda. Isso tudo para te entregar uma fantástica notícia de que esses carros geram por volta de 11.000 cavalos de potência e consomem 50 litros de combustível em uma única arrancada. A combustão desse combustível todo gera um ruído tão intenso que já foi registrado em uma escala Richter de 2.3. Os motores são tão forçados que precisam ser remontados a cada corrida, com componentes básicos do tipo pistões, bielas, rolamentos e até mesmo os virabrequins substituídos a cada arrancada. Surpreendentemente, as equipes conseguem realizar esse trabalho todo em menos de 2 horas entre uma arrancada e outra. Mas por que os pneus parecem enrugar na largada? Esses chamados de pneus slicks de parede ondulada são inflados a baixíssima pressão para poder aumentar a aderência, que, se você é curioso como eu, eles ficam em cerca de 7.5 PSI ou meio bar. Quando o torque do motor é aplicado ao máximo na largada, o pneu se acomoda, aumentando a superfície de contato e melhorando ainda mais a aderência. A aparência enrugada reduz o torque inicial de forma instantânea, mas permite uma aplicação de força mais gradual, reduzindo a derrapagem. E isso tudo tem uma distribuição de força mais controlada e oferece uma maior tração na hora de sair do zero, semelhante à forma como uma aceleração progressiva em um carro de corrida fornece na saída da curva, quando comparada à aceleração brusca, que pode até mesmo perder a aderência e fazer o carro sair da pista. Esse fenômeno de enrugamento é, na verdade, uma consequência de uma significativa redução no diâmetro do pneu, geralmente conhecida como dobra do pneu. Isso requer uma pressão de inflação muito específica para maximizar essa aderência. A NHRA, que regulamenta o esporte, estipula uma pressão mínima que as equipes podem utilizar. Isto tudo foi instituído depois que algumas equipes começaram a usar menos do que 5 PSI ou 0.3 bar, o que amplia a superfície de contato. Também aumenta a aderência, mas pode provocar a explosão do pneu ou sua separação do aro quando eles atingem altas velocidades, aumentando muito o perigo do esporte. A compressão do pneu serve para outro propósito: reduz a relação de transmissão final do veículo. Com o diâmetro do pneu reduzido, a relação de transmissão diminui, como se uma marcha fosse reduzida. E se você pilota,
Você sabe que quando nós reduzimos, conseguimos aumentar o giro e, consequentemente, a resposta do motor para também a velocidade. Isso fornece uma melhor tração e aceleração na largada. Os pneus podem até mesmo se contrair em 20% do diâmetro, reduzindo uma relação em 20% do tamanho total. O que é ainda mais surpreendente é como o pneu se expande sobre a ação da força centrífuga em altas velocidades. Isto é basicamente o contrário do que acontece na arrancada e eu vou te mostrar. Isso tudo pode ser muito bem observado quando os pilotos realizam o que chamamos de burnout antes das largadas. Este fenômeno é conhecido agora como inchaço e tem algumas funções opostas à compressão que eu falei antes. Ele ocorre quando o pneu se expande em altas rotações por minuto, o que chamamos de RPM, o que também aumenta a relação de transmissão final do carro, levando a um melhor desempenho em altas velocidades. A compressão e o inchaço fazem com que muitos dragsters stop and field operem apenas com uma única marcha, eliminando a necessidade do câmbio no carro. Os pilotos, inclusive, descrevem isso como estar sobre o pneu, e é comparável a mudar de marcha. O inchaço do pneu também afeta a superfície de contato, a área do pneu que toca no chão, é isso que eu estou falando, tornando-a mais estreita e reduzindo a resistência ao rolamento que o pneu faz quando está no chão, devido ao seu tamanho e à composição extremamente macia e aderente. Isso pode ter um grande impacto em altas velocidades, que é o que esse esporte mais gosta e pede. Mas que compostos são usados nesses pneus? Vamos nessa? Os dragsters utilizam um composto extremamente macio, mais ainda que o mais macio utilizado na Fórmula 1. Isso significa basicamente que eles geram maior aderência do que os pneus mais duros e aquecem mais rapidamente. Sabemos de outras categorias que compostos mais macios levam a maior aderência e desempenho, ok? Mas por que isso acontece? Por que os pneus macios da Fórmula 1 são os mais rápidos? Vem entender isso tudo agora. Os pneus geram aderência através da adesão, que é simplesmente a força necessária para superar as interações químicas pegajosas entre o pneu e o chão. A borracha é utilizada nos pneus porque o composto é capaz de se adaptar às superfícies da estrada, absorvendo suas irregularidades, os famosos buracos e defeitos. Isso aumenta a área de contato do pneu com o asfalto, permitindo que mais potência seja transferida sem que o pneu deslize ou que precise trocar. Porém, isso também significa que a borracha pode se soltar nas rachaduras, razão pela qual os pneus mais macios não duram tanto, pois mais borracha é removida ao aplicar força sobre o solo. Ou seja, quanto mais curvas os carros da Fórmula 1 fazem e quanto mais rápidos eles andam, os pneus ficam o tempo inteiro grudados. Só que isso causa, aos poucos, no esfarelamento do pneu. Este pequeno estiramento da borracha gera um calor, à medida que as moléculas da borracha se esfregam uma nas outras, explicando-se por que os pneus mais macios aquecem mais rapidamente. Isso leva a uma degradação do pneu. E quando a borracha superaquece e se solta com mais facilidade, isso resulta em um desgaste acelerado. Esta é a razão pela qual os carros dragster usam os compostos mais macios que podem acontecer do que qualquer outra categoria de corrida, mas eles são utilizados apenas para 1/4 de milha em cada arrancada, ou seja, é apenas uma linha reta, podendo assim ser extremamente macios para garantir a aderência total e ideal, consequentemente causando uma excelente aceleração, mas incapaz de fazer uma curva sequer. Os dragster realizam burnout para aquecer os pneus à temperatura ideal e também para deixar sua camada de borracha quente e pegajosa na superfície da pista. É quase um truque de mestre. Não é surpresa que esses pneus sejam muito caros, custando cerca de uma bagatela de $900 cada um e durando
apenas 8 arrancadas, o que significa que percorrem pouco mais do que quilômetros antes de precisarem ser substituídos. Os dragsters Top End Fuel produzem até impressionantes 1000 kg de torque, simplesmente 10 vezes mais do que o famoso Porsche 919 Evo, que também participou de corridas endurance como Le Mans. Com todo esse torque, os pneus necessariamente precisam estar muito firmes e presos ao aro, para evitar que sejam simplesmente arrancados da roda no momento da aceleração. Desde o início, os dragsters Top End Fuel têm uma tração traseira e motor também traseiro, o que concentra a maior parte do peso do carro sobre o eixo traseiro, gerando mais aderência. Eles também contam com asas largas e elevadas para aumentar a pressão vertical descendente em altas velocidades. Basicamente, é grudar o carro no chão, impossibilitando que ele voe, porque velocidade para isso, nós sabemos, ele tem. No primeiro meio segundo de uma arrancada, a maior parte da força descendente não vem das asas. E aí é que fica a grande magia dessa corrida. Afinal, os carros não estão quase em movimento. Como eles conseguiriam ficar grudados no chão? Os dragsters utilizam coletores de escape aberto, que são direcionados para cima, e devido à velocidade e ao volume de ar expelido, eles empurram o carro em direção à pista para baixo. Essa pressão de vento pode gerar até 500 kg de força negativa para baixo, garantindo a aderência ideal nos primeiros metros da corrida, o que oferece grandes decisões para os resultados. Conforme a velocidade aumenta durante a arrancada, aí sim a asa traseira produz cada vez mais força, chegando até uma somatória incrível de 3.500 kg negativo para baixo, na velocidade máxima no ápice da corrida, quase o dobro produzida em um carro de Fórmula 1. A asa dianteira é utilizada principalmente para evitar que a frente do carro se levante, tornando a direção totalmente ineficaz. E é por isso que os carros dragsters são muito compridos. Sim, eles são construídos de forma longa para que a asa dianteira tenha uma maior alavanca capaz de neutralizar o torque das rodas traseiras. Isso permite que as equipes configurem o carro com um ângulo de asa ainda menor, reduzindo o arrasto enquanto mantém todas as rodas dianteiras no solo. Existe um delicado equilíbrio entre a necessidade de força descendente e o arrasto que ela cria, gerando ainda mais uma frenagem, um freio. E essa decisão é feita pela equipe com base nas condições do dia, que inclusive, muitas das vezes essa configuração deixam para ser feita segundos antes de começar a corrida. Em termos de embreagem, nos dragster elas são automatizadas para ser liberadas em vários estágios. A porcentagem de potência liberada é pré-programada pelas equipes com base nas condições no momento da arrancada. Devido à natureza variável da pista, as equipes esperam até o último momento para decidir o programa que a embreagem vai ter. Pequenas mudanças na umidade ou na temperatura da pista podem alterar drasticamente a aderência do carro. Quanto aos motores, os dragsters Top End Fuel conseguem atingir até 11.000 cavalos de potência com a ajuda do nitrometano como combustível. Este combustível libera mais energia do que um combustível comum de competição. Não necessita ser misturado com ar para gerar uma combustão e é extremamente volátil. Normalmente, ele é misturado com 10% de metanol para estabilizar o combustível e reduzir a possibilidade de grandes explosões. Os motores também têm um compressor de ar e uma bomba de combustível muito forte, o suficiente para bombear 10 galões por segundo, ou seja, cerca de 50 litros. Inclusive, se você gosta de motores brutos como esses,
Eu tenho certeza que você vai ficar muito curioso para descobrir quais são os motores que eles utilizam em grandes máquinas de obra. Máquinas essas capazes de carregar toneladas e toneladas. Mas o que você vai ficar mais impressionado ainda é se eu te falar que as empresas estão querendo trocar os combustíveis dessas máquinas operárias. Inclusive, a JCB conseguiu utilizar um combustível que é muito abundante no mundo, trazendo assim uma revolução para o mercado de obras operários e muito mais. Ficou curioso? Então clica no vídeo que eu estou deixando agora na sua tela e continua comigo aqui no Fórmula Turbo. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e já ativar as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.